quando e como adicionar cardio ao seu programa de treinamento. Eu sou Rafael Lund, mestre em ciência do desporto, trabalho como personal trainer há quase 20 anos e atendo diversas pessoas que têm como objetivo mudar a composição corporal, melhorar o seu condicionamento, mas o nosso foco no vídeo de hoje vai ser principalmente para você que quer ter uma mudança corporal, melhorar o tônus, emagrecer, reduzir gordura. Eu não vou focar em pessoas que querem melhorar o desempenho. A gente já fez vídeos focando nisso, não é o objetivo hoje. Hoje eu quero falar com você que entende que poderia adicionar cardio à sua rotina, mas está perdido. Isso porque, quando a gente fala em cardio, a maior parte das pessoas pensa imediatamente em atividades como corrida, bike, elíptico, e sim, essas são formas absolutamente válidas de você melhorar o seu condicionamento. O problema começa quando o cardio é tratado como o centro do programa de treinamento, especialmente para quem quer emagrecer ou reduzir gordura, definição ou até performance e desempenho na musculação. Emagrecer é um dos objetivos mais comuns entre aqueles que iniciam um programa de treinamento, mas é um caminho frequentemente mal compreendido e repleto de mitos, equívocos e, enfim, embates entre pessoas, tanto da ciência quanto treinadores. Muitas pessoas, muitos alunos, ao buscar a perda de peso e alguma transformação corporal, caem na armadilha de acreditar que só o cardio é a solução. E aí focam em esteira, atividade aeróbica, ficam especialmente nisso e muitas vezes associam isso a dietas altamente restritivas e ainda ficam com um medo enorme de pegar peso. Essa abordagem acaba criando um ciclo problemático, porque quanto mais restritiva é a dieta, e muitas vezes as pessoas associam essa dieta altamente restritiva a mais cardio, porque elas acham que elas precisam gastar calorias, o foco fica muito em caloria, o que não é o principal objetivo do treino. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você deve saber que eu falo muito isso. O exercício ele tem um papel fundamental no emagrecimento e não é gastar só caloria. O que acontece é que o resultado de você fazer dieta muito restritiva e ainda fazer muito cardio é gerar fadiga, perda de massa muscular e uma relação frequentemente insustentável com o exercício. Mas se você sente a necessidade de adicionar um pouquinho de cardio para dar mais flexibilidade à sua alimentação, se você atingir um platô no processo de emagrecimento ou simplesmente se você busca uma abordagem mais equilibrada e sustentável, esse é exatamente o meu caso. Eu faço cardio porque eu me sinto mais fácil de manter a minha rotina, melhoro o meu condicionamento, tenho todos os benefícios do cardio e consigo flexibilizar a minha dieta. Sim, nesse ponto o cardio pode ser uma ferramenta extremamente valiosa, mas não pode e não deve ser excessivo. Isso porque o exercício aeróbico pode e deve fazer parte do seu programa de treinamento, especialmente de forma equilibrada, holística, igual a gente está falando aqui, mas na nossa concepção o treino de força é o aspecto vital para que você tenha resultados, especialmente quando a gente está falando de questões estéticas. Fortalece os músculos, queima gordura, traz benefícios incontáveis à saúde, só que é uma linha tênue entre os exercícios benéficos e os exercícios em excesso. E muita gente acaba acreditando que deveria morar na academia, o que é um erro. Isso está longe de ser verdade. Você não tem que passar horas na academia, você não tem que fazer milhões de atividades, você não precisa fazer milhões de horas de cardio, nem um treino enorme de musculação. O primeiro deles é ignorar completamente o cardio e acabar perdendo a possibilidade de usar essa ferramenta poderosa para melhorar sua saúde, seu condicionamento, aumentar seu gasto energético e tal. E a segunda é exagerar muito no cardio, sacrificando a força, a recuperação e até a massa muscular, achando que quanto mais, melhor. A verdade é que o cardio é um coadjuvante estratégico e quando bem posicionado ele potencializa os seus resultados, mas quando mal planejado pode acabar derrubando o que você construiu na musculação. E o objetivo de hoje, desse nosso vídeo, é tentar te mostrar de forma simples e aplicável como encaixar o cardio no seu programa de treinamento sem atrapalhar o ganho de força, a hipertrofia e a recuperação. A gente vai falar sobre como escolher o momento certo para adicionar cardio, quais são os 3 tipos clássicos de cardio, como usar cada um deles, variações de HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, que a gente chama de HIIT resistido e HIIT misto, e como incluir cardio na mesma sessão de força ou em dias separados da força. E eu ainda vou compartilhar o modelo que eu uso atualmente, que combina ciência, praticidade
e progressão ao longo das semanas envolvendo força e cardio. Eu espero que no final você tenha um pouco mais de clareza sobre quando e como usar o cardio ao seu favor, seja para melhorar condicionamento, acelerar a perda de gordura ou simplesmente ter mais energia para treinar e viver bem. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu queria falar para vocês os 7 passos para te ajudar a escolher o melhor momento de adicionar cardio ao seu programa. Adicionar cardio ao seu programa pode ser uma decisão simples, mas que precisa ser estratégica. É por isso que eu quero falar, antes de tudo, sobre esses 7 tópicos, porque não se trata de fazer o máximo possível, e sim de entender quando, quanto, como fazer isso de forma a ajudar o seu objetivo principal. Então vamos lá, ponto número 1. Sua prioridade não é o cardio. Se sua prioridade é o cardio, se você quer correr, se você quer fazer uma modalidade cardio por algum motivo, quer fazer triatlon, sua modalidade é a natação, tudo que eu vou falar aqui não se aplica a você. Aqui é para quem quer usar o cardio para maximizar as respostas do seu treino de força ou para melhorar a sua composição corporal. De novo, prescrever treino de força e a planilha de cardio para quem quer melhorar o cardio é completamente diferente do que a gente vai abordar aqui. Se a sua prioridade não é o cardio, ou seja, quando o emagrecimento é o foco ou quando você quer só melhorar o seu desempenho, o cardio tem que ser incorporado de maneira a apoiar essa meta, mas não como elemento central. Então pensa nele como se fosse uma ferramenta complementar ao treino de força para permitir uma abordagem mais equilibrada e menos restritiva à dieta. Se você entende que para emagrecer você precisa estar minimamente em déficit energético e nem sempre é possível se manter em dieta por muito tempo, o cardio é um ótimo aliado aqui, beleza? Ponto número 2, equilíbrio com o treino de força. Integrar o cardio de forma que não prejudique o treino de força é vital. Lembra, o nosso foco é o treino de força, não é o cardio. Para equilibrar ambos, você precisa considerar quando você vai adicionar o cardio. Muitas vezes adicionar o cardio num dia que você não pega peso é uma ótima opção. Eu vou falar sobre isso melhor mais para frente. Mas, se for necessário, deixar o cardio principalmente para o final do treino. E eu vou usar outras opções também, mas eu gosto muito de colocar no final do treino para não afetar a sua capacidade de pegar força. E o terceiro aspecto seria você colocar pequenas doses de cardio entre blocos de exercícios de força, mas sempre começando depois de um exercício principal. Dificilmente eu vou colocar o cardio antes de um agachamento pesado, antes de um deadlift pesado, porque senão ele vai acabar atrapalhando esses movimentos. Então o foco é, cara, colocar entre blocos de força, mas não antes de um agachamento ou um deadlift pesado, beleza? Então, esses são pontos fundamentais para não prejudicar a técnica, desempenho e tal. Terceiro tópico, eu acho que a gente está no terceiro ou no quarto, já me perdi aqui, mas qual tipo de cardio? Existem vários tipos de cardio, contínuo, intervalado, né? Algumas pessoas acreditam que o contínuo é melhor, mas vários estudos já mostraram que, do ponto de vista teórico, não existe diferença entre os dois se a gente estiver falando em gasto energético, mas o treino intervalado tem um benefício grande de você gastar menos tempo para ter o mesmo benefício. Só que, né, ao longo desse vídeo eu também vou falar um pouquinho sobre isso, né? Você não precisa escolher entre um e outro. Idealmente você deve combinar as duas modalidades e assim você vai conseguir o melhor dos dois mundos, né? Tanto a eficiência de tempo do HIIT, quanto os benefícios de se treinar em alta intensidade, assim como o volume do cardio moderado e todos os benefícios de treinar em cardio moderado. Próximo tópico é variedade e motivação. A variedade no cardio pode ser vital para você manter a motivação e evitar a monotonia. Então, além disso, tudo que eu vou falar aqui, seria legal você ter a opção, por exemplo, de fazer outras modalidades, como aulas de dança, spinning, encontrar alguma coisa que você goste de fazer, pode ser algo bem legal para você manter a consistência nos treinos cardio e conseguir fazer com que o seu processo seja mais sustentável. Então lembra que você não precisa ficar preso a fazer o que é tradicional. Fazer aulas pode te ajudar. Uma aula de spinning nada mais é do que um treino intervalado, por exemplo. Uma aula de dança também pode ser considerado um treino intervalado, de repente, dependendo do tipo de dança que você faça, mas é uma modalidade né, assim, que é muito gostosa de se fazer, né, tem uma satisfação muito grande de se fazer. Então fica a dica, minha mãe, por exemplo, ela deu o primeiro passo a voltar a fazer exercício de forma sistemática, começando com a aula de dança. Já contei essa história em outros momentos, né, deve ter vídeos aqui, eu não me lembro exatamente qual foi o vídeo que eu contei, mas deve ter vídeo em que eu conto a história dela e é bem legal. Ela deu o primeiro passo com a aula de dança e foi incrível. A parada é não colocar, né, e aí é o próximo tópico, não colocar o cardio de forma excessiva, seja ele dessa maneira mais gostosa e prazerosa, seja ele da maneira mais tradicional, né? Evite fazer o cardio excessivo, porque nem sempre mais é melhor, né? Evita essa armadilha, porque ela pode te levar à fadiga,
né, interferir na sua recuperação muscular e acabar sendo contraproducente para o seu objetivo, né, principal de reduzir gordura, emagrecer e tal. Então, cuidado com isso. O volume de treino cardio ele tem que ser proporcional à sua capacidade de recuperação e está intimamente ligado ao que você consegue fazer de treino de força. Se você tentar fazer as duas coisas sem considerar as duas, pode dar problema. Não se esquece que o cardio é um coadjuvante no processo e não o protagonista. Por isso que você deve, próximo tópico, monitorar e ajustar. Assim como no treino de força, o seu corpo se adapta a um estímulo. Então, se você fizer sempre a mesma coisa ao longo do tempo, você não vai ter resultado. A tendência é que você tenha cada vez menos resultado. Por isso é essencial progredir. Então, você sempre vai precisar aumentar a intensidade, o tempo de duração, mudar a relação entre estímulo e descanso, enfim, fazer pequenos ajustes para considerar a evolução do seu sistema, do seu condicionamento cardiorrespiratório e assim você conseguir continuar evoluindo sem estagnar. Só cuidado para não fazer muito cedo, que é exatamente, né, um erro clássico que a gente chama de evite o too much too soon. Isso significa o seguinte: quando a demanda, né, aquilo que você exige do seu corpo, supera a capacidade, aquilo que o seu corpo suporta durante um treino, você acaba sobrecarregando o sistema e compromete tanto o cardio quanto o treino de força. Então eu quero que você tenha sempre um sinal de alerta, que é: se houve queda no desempenho, se houve fadiga excessiva, se você já está começando a sentir dorezinhas, enfim, já não está mais conseguindo manter aquilo que você fazia, se isso acontecer, reduz o volume ou a intensidade por alguns dias até você recuperar o equilíbrio, beleza? Então esses são 7 tópicos fundamentais que você precisa ter em mente. Agora sim, a gente pode começar a falar de quais são os tipos de cardio, e eu vou falar sobre 3 tipos fundamentais de cardio que você precisa conhecer. Beleza? Quando a gente fala sobre cardio, existem basicamente 3 formatos, enfim, a gente poderia colocar vários aqui, mas acho que esses 3 abrangem quase tudo, o que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Eles se diferenciam principalmente por como a intensidade é distribuída e pelo efeito que eles geram no nosso organismo. O primeiro deles é o clássico, é o contínuo, é o moderado, né? Contínuo geralmente é feito em intensidade moderada para você conseguir manter ele contínuo. Se você fizer numa intensidade alta, vai ser difícil você manter ele contínuo. Mas enfim, contínuo ou moderado é um treino que é realizado numa intensidade constante, geralmente numa zona de treinamento de aproximadamente 60%, 70% do que seria o seu máximo. É uma zona 2 ou 3. Isso deve ser feito durante todo o treino. Ele pode ser realizado em qualquer tipo de ergômetro, como esteira, bicicleta, transporte ao ar livre, enfim, qualquer coisa que você quiser fazer, natação, qualquer uma delas vai funcionar. Nesse tipo de treino, o objetivo é manter uma intensidade constante por um período de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minutos, enfim, idealmente dentro da nossa maneira de pensar. Eu sugiro que você não faça menos do que 20, mas você não precisa fazer mais do que 40, a não ser que isso se encaixe dentro da sua rotina. E se você, né, óbvio que o momento que você vai fazer o treino vai influenciar, eu vou explicar melhor isso pra frente, mas geralmente a gente vai colocar aqui que vai durar entre 20 e 45, 50 minutos no máximo, beleza? Idealmente, eu prefiro que ele seja realizado num dia diferente do treino de força para permitir recuperação adequada e evitar um possível efeito de interferência, beleza? Com o peso. Mas, sendo muito sincero, nem sempre isso vai ser possível. Eu vou dar exemplos de como fazer, se por acaso, né, você não tiver essa possibilidade, beleza? A característica principal desse tipo de treino é que você consegue conversar, né, brevemente, sem ficar muito ofegante, mas, né, não dá para você querer fazer um monólogo, que aí realmente vai ficar difícil, beleza? Segundo tipo de treino é um tipo de intervalado. É um intervalado que a gente chama de intervalado longo. O treino intervalado longo ele envolve alternar períodos de exercício em alta intensidade com períodos de recuperação mais longos. Na verdade, quando a gente fala em intervalado longo, o que acontece é que você tem mais tempo de estímulo e pode ou não ter mais tempo de recuperação. O intervalado longo tem muito mais a ver com o tempo de estímulo do que com o tempo de recuperação, né? O intervalado longo normalmente é feito numa intensidade mais alta do que o moderado, mas não é uma intensidade supramáxima, que é como é feito o próximo tipo de HIIT que eu vou falar. Isso é muito bom para aumentar o seu metabolismo, para aumentar a capacidade aeróbica, e geralmente são os treinos que eu coloco, por exemplo, correr 3 minutos com 2 minutos de recuperação, né? Então você corre ou trota 3 minutos, recupera durante 2 minutos caminhando ou trotando lento. Isso pode ser repetido 4, 5, 6 vezes, mas também pode ser adaptado para ser realizado em outros ergômetros, como bicicleta ou transporte.
O intervalado curto é um tipo de intervalado em que você coloca mais intensidade, ou seja, você faz o esforço com mais intensidade, como consequência ele dura um pouquinho menos de tempo. Ele é muito parecido com o intervalado longo, mas a diferença é a intensidade e o tempo no qual o intervalo de esforço é feito. E aí, nesse caso, normalmente você coloca intervalos de descanso iguais ou relativamente próximos aos que você faz, né, no tempo de estímulo. Por que isso? Porque senão você não se recupera suficientemente. Então você pode fazer tiros de 30 segundos por 1 minuto de recuperação, né, fazer isso de 8 a 10 vezes. Você pode fazer 1 para 1, por exemplo, que é o máximo que eu sugiro, que é um intervalado curto. Você pode fazer 30 por 30, você pode fazer 20 por 40. Um Tabata é um estilo de intervalado curto, é um sprint repetido, né? Não é exatamente um intervalado curto, é um outro tipo de estímulo, que eu vou falar já já também, mas acho que esses três abrangem bem as características principais que eu acho que todo mundo deveria fazer. E fazer sprints já entra numa outra característica aí, que pode entrar no programa ou não, beleza? O grande segredo aqui é que você não deve apostar todas as suas fichas só em um deles. Eu não diria que existe um melhor, mas existe complementar todas essas coisas, encaixar todas essas coisas dentro do seu programa de forma organizada e estruturada, né, mantendo a sua capacidade de recuperação, e alternar ele ao longo do tempo é uma das maneiras inteligentes de você evoluir sem cair na monotonia, beleza? Ainda dentro desses tipos de HIIT existem algumas variações, né? Então toda vez que a gente fala de treino intervalado, eu falei o intervalado longo e o intervalado curto, eles são uma forma de HIIT, ou seja, um tipo de treino intervalado de alta intensidade. Só que dentro dos treinos intervalados de alta intensidade existe um modelo, né, que é feito em que você faz exercícios resistidos. Você pode fazer agachamento, você pode fazer burpee, você pode fazer thruster, wall ball, enfim, você faz exercícios com sobrecarga externa ou com peso do próprio corpo, né? Ou isso é um HIIT resistido, ou você faz tudo isso e ainda coloca tiros na esteira, na bicicleta, na assault bike, enfim, que é um tipo de HIIT também resistido, mas com características mistas. Então, só para ficar tudo bem claro, HIIT é um termo, né, de uma sigla em inglês que chama High Intense Interval Training, que, traduzido para o português, significa treinamento intervalado de alta intensidade. Existem diversos formatos de HIIT, né, como os que eu citei, longos, curtos, né, eu expliquei no tópico anterior, mas você também pode fazer eles utilizando exercícios resistidos. Então, se dentro do seu programa, ou se você se sente mais confortável para fazer, você gosta mais desse modelo de treinamento, não tem nenhum problema você fazer um circuito que envolve agachamento, kettlebell swing e salto na caixa, por exemplo. Isso nada mais é do que um tipo de treino intervalado se for feito, né, com um tempo específico de esforço e recuperação. Isso vai ser bem legal. E esse tipo de formato ele é muito bom, porque ele exige tanto da sua parte cardio quanto de uma parte neuromuscular. Esse é exatamente o tipo de treino que é feito nos tais dos WODs de CrossFit, né? Workout of the Day de CrossFit, geralmente são estilos de HIIT adaptados a um contexto que tem, obviamente, movimentos muito mais complexos dentro do CrossFit. Eu não prescrevo isso dentro do Lunge Online, mas tem movimentos mais complexos, como cleaning, como snatch, coisas que envolvem levantamento de peso olímpico, que é mais para quem aprende a fazer, já sabe realizar e tal. Dentro dos nossos programas, dificilmente eu prescrevo, mas acho que são ótimas formas, beleza? Então, só para vocês entenderem o que é cada uma delas e saberem como lidar com cada uma delas. Porque um dos pontos que eu gosto de comentar e que eu faço com muita frequência é, cara, a gente pode sim fazer coisas simples dentro desse modelo e que não precisam ser aquilo que vocês veem no CrossFit. Por exemplo, você pode fazer 20 calorias, 10 calorias de remo, 15 kettlebell swings, que é um movimento que não é tão complexo, e depois fazer uma abdominal. Então a gente conjuga várias coisas, faz isso em forma de circuito e acaba se tornando um ótimo intervalado que tem várias coisas legais combinando cardiovascular e exercícios de força que exigem do seu músculo, e como consequência isso é bem legal para quem não pode ou não deve perder o estímulo muscular. Então eu costumo dizer que esse é o melhor treino, por exemplo, para falsa magra. Né? O que é falsa magra? É aquela mulher que, se você olha para ela, ela tem um peso normal, mas se você fizer uma análise, você vai ver que o percentual de gordura dela é muito alto e a força dela, na verdade não é nem a força, né? O músculo dela é relativamente baixo. O peso é normal,
mas com uma composição corporal não tão favorável, muita gordura e pouco músculo. Então, para esse tipo de pessoa, eu gosto muito de usar o treino intervalado de alta intensidade, mas incrivelmente, essas pessoas geralmente acham que só cardio resolve e querem fazer muito cardio. Mas enfim, essa é a nossa vida, esse é meu papel como profissional. Agora vamos tentar falar sobre quando e como colocar o treino de força na sua rotina. Então, se você, assim como eu, optou por fazer o cardio separado da força, numa sessão totalmente separada, num dia diferente ou com 6 a 8 horas de distância do seu treino de força, né? Se a sua rotina permite separar o treino cardio do treino de força, eu considero a estratégia mais eficiente, mas entendo que nem sempre vai ser possível. Mas desse jeito a gente evita a interferência, a gente consegue ajustar melhor o volume de treino e tal. E vou usar o meu treino, beleza, para falar sobre isso e aproveitar para explicar algumas coisas. Então, o meu treino é baseado muito no conceito do trabalho de dois pesquisadores, chamados Paul Larsen e Martin Buichet. São grandes especialistas em treino intervalado no mundo, eles têm livro publicado, que a abordagem deles combina diferentes zonas de treinamento ao longo da semana, alternando dias de trabalho moderado com dias de intervalados curtos e longos, cada uma com um propósito específico, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem só para simplificar, né? O objetivo aqui não é falar tudo sobre isso, mas acho que vai ser legal. Então dá uma olhada nessa imagem que está na tela aqui agora e repara que ela tem 7 zonas de treinamento, né? A zona 1, zona 2, zona 3, que são zonas mais moderadas, zona 4 e zona 5, que já são zonas mais intensas, zona 6 e zona 7, que são altamente intensas, sprints, trabalho muitas vezes neuromuscular, beleza? A lógica do sistema deles é o seguinte, ao invés de você sempre fazer o mesmo tipo de estímulo, você trabalha diferentes motores dentro do seu corpo. Então, as zonas mais baixas, a Z1 e a Z2, elas desenvolvem principalmente uma base aeróbica e ajudam, inclusive, na sua recuperação. As zonas moderadas ali, Z3, Z4, elas melhoram a sua capacidade de sustentar ritmos mais intensos e as zonas altas, 5, 6, 7, potencializam a sua potência aeróbica máxima. No meu treino, por exemplo, atualmente, né, com uma filha que vai fazer quase um ano agora, eu tenho feito só 3 sessões de força, já teve de cardio, já teve momentos em que eu fazia 4, mas agora eu estou fazendo 3. Eu sugiro que essa é algo bem razoável para quem está começando. A primeira sessão é uma sessão de base aeróbica, geralmente eu faço ela no início da semana, considerando que eu vim de uma semana forte anterior. Então eu faço de 20 a 40 minutos, dependendo, normalmente 30, 35 minutos. Contínuo, moderado, numa zona 2, iniciozinho de uma zona 3, consigo manter uma conversa sem muito esforço, consigo pensar em várias coisas e tal, é bem tranquilo. A minha segunda sessão, ela é normalmente um trabalho intervalado. Às vezes eu faço um intervalado longo, às vezes eu faço um intervalado curto. Então, exemplo, às vezes eu faço um intervalado curto de 30 segundos de esforço para 30 segundos de recuperação, faço 4 séries disso, descanso 2 minutos, faço mais 4 séries disso, mas sempre com 10 minutos de aquecimento antes, 10 minutos de aquecimento depois. Um outro exemplo são intervalados longos, né? Então, numa semana eu faço um intervalado curto nessa sessão, na semana seguinte eu faço um intervalado longo. O que seria um intervalado longo? Cara, 4 vezes de 3 minutos de esforço para 2 de recuperação. 4 vezes ou 3 vezes de 5, 6 minutos de esforço ou 1 quilômetro, né, numa zona 4 a 5 e 1 a 2 minutos de recuperação, intervalado um pouco mais curto. Então, eu sempre tenho um aquecimento e depois essa parte principal. E eu tenho uma terceira sessão que eu considero a sessão que eu faço no final de semana, que é uma sessão mais longa, por isso que eu falei que a sessão número 1 ela considera o que foi feito antes, que eu tento correr a distâncias cada vez maiores, né? Dificilmente eu passo de 12, 15 quilômetros, mas eu tento correr mais de 45 minutos. 45, 50, 60 minutos, às vezes passa um pouquinho de 1 hora, vai depender um pouquinho da minha rotina, da minha possibilidade, né? Se a minha filha já acordou ou não. Então essa é a minha rotina atual. E quando eu fazia 4 vezes por semana, na versão de 4 sessões, eu tinha um dia a mais em que eu tentava ficar num linear. Então eu ficava no que a gente chama de build pace, que é um ritmo que não é fácil sustentar, ele fica realmente desconfortável, mas eu faço isso durante um período mais longo, 5, 10 minutos. Então seria como se fosse um pace de prova, que não é fácil sustentar, mas é possível ficar nele. Você sente que está trabalhando, né, mais, mas você consegue manter isso por um tempo considerável. Então esse modelo funciona e ele é muito bom, porque cada tipo de treino tem uma função específica, você faz coisas diferentes, isso te mantém motivado e é mais ou menos como você estaria construindo uma casa, uma boa base. Você precisa de uma base sólida, né, com zonas 2 e 3, você precisa de zonas intermediárias, 3 e 4, e você precisa de zonas de alta intensidade, né, que seriam acabamentos, os detalhezinhos,
que são 5 e 6. Mas boa parte se você for contabilizar o que acontece no treino, certamente eu estou com 60% do treino em intensidades moderadas, porque o aquecimento e a volta calma dos treinos intensos, de 10 minutos cada um, é também intensidade moderada. Esse modelo é totalmente flexível e pode ser ajustado para a sua evolução, para o seu momento, considerando o tempo que você tem disponível, ajustando a intensidade, modificando a frequência semanal, enfim, progressão, tudo pode acontecer de forma bem natural e ajustar isso com as suas possibilidades. Outro ponto é, cara, como é que eu coloco o cardio na mesma sessão da força? Nem sempre é possível separar o treino de força do treino cardio, né? Tem dias que você não vai conseguir fazer isso, tem momentos na vida que a gente não vai conseguir fazer isso. E para você encaixar tanto força quanto cardio na mesma sessão, eu geralmente coloco o cardio no final, beleza? Então eu faço o cardio no final de uma sessão de musculação. Para fazer isso, muitas vezes eu preciso encurtar um pouco a sessão de musculação. Não dá para eu fazer uma sessão de 1 hora e depois colocar mais 20 minutos de cardio, né? Começa a ficar meio complicado. Então eu diminuo, eu tiro as coisas menos importantes, geralmente eu tiro os isolados, eu tiro, né, as séries de exercícios que eu não tenho, enfim, tanta necessidade de fazer e tal, e deixo só os principais, e como consequência o meu treino fica com 30, 40 minutos, e depois eu tenho mais 20, 30 minutos para fazer o cardio. Isso é o que eu normalmente faço na maior parte das vezes, para quem tem dificuldade de tempo, para quem quer e tal. Então isso é o que eu acabo focando, beleza? Outro ponto é que você também pode fazer isso inserindo entre blocos de força. Eu faço muito isso com alunos aqui no estúdio, porque nem sempre eles querem ficar no final 20 minutos no cardio. Eu falo, beleza, eu quero fazer 20 minutos de cardio hoje, o seu treino tem, sei lá, 7 exercícios. O primeiro é o nosso main lift, né? O primeiro é o nosso principal, é um agachamento, é um deadlift. Eu vou preparar, vou fazer ele sozinho, aí faço o primeiro bloco de cardio, de 3 a 5 minutos, faço 2 exercícios, segundo bloco de cardio, faço mais 2 exercícios, segundo bloco de cardio, faço mais 2 exercícios, último bloco de cardio. Eu consigo ter ali um volume de cardio que pode variar de 10 a 20 minutos e funciona muito bem. E posso fazer diferentes estímulos nesse cardio. Cardio mais contínuos, com mais tempo, 4 a 5 minutos. Cardios intervalados, com 1 ou 2 minutos mais intensos. Isso funciona muito bem, é uma abordagem que acaba sendo mais dinâmica e prazerosa para quem curte. Então isso é o que normalmente eu faço. Ambas as opções são eficientes e podem ser usadas, né, para qualquer objetivo, podem funcionar para qualquer pessoa, mas se você tiver que escolher que tipo de formato você deve usar, porque todos os formatos podem se encaixar nisso daqui, né? Nesse momento, por exemplo, vou fazer dentro do treino, né? Vou fazer no final de um treino ou vou fazer entre blocos. Você pode fazer de forma contínua, você pode fazer de forma intervalada, e você pode fazer através de HIIT resistidos. E aí vai depender de várias coisas, né? Vai depender do seu tempo disponível, do seu nível de condicionamento, mas vai depender de um aspecto fundamental que é a sua preferência. Para quem prefere os modelos tradicionais, se identifica melhor com as abordagens mais clássicas, uma boa estratégia é alternar 1 ou 2 sessões de cardio contínua, 1 ou 2 sessões de cardio intervalado na semana. Se você for fazer 2 sessões de cardio intervalado, eu sugiro uma longa e uma curta, beleza? Para quem prefere dinamismo, se é aquela pessoa, né, que curte variação, gosta desses modelos mais dinâmicos, curte esses modelos tipo odd de CrossFit e tal, eu sugiro que você faça os HIITs resistidos, né, e o grande diferencial desse formato, como eu falei, é que você tem uma demanda muscular junto com uma demanda cardiorrespiratória, e isso pode ser muito interessante para quem quer priorizar o desenvolvimento muscular sem perder, né, todo o benefício do treino cardio. Isso é muito comum para mulheres que a gente chama de falsa magra, né, como eu já expliquei. Então a vantagem dos HIIT resistidos numa sessão é que eles criam uma sinergia entre você já está aquecido, os músculos já estão prontos, e você consegue fazer esses exercícios de potência e coordenação sem precisar necessariamente ficar aquecendo tudo de novo. Então eu queria fechar aqui essa nossa aula dizendo que cardio é uma ferramenta extremamente valiosa, mas ele deve ser feito com estratégia. Ele melhora o seu condicionamento, ele amplia a sua capacidade de treino, pode acelerar sim a redução de gordura, mas ele só cumpre esse papel, beleza? Se você respeitar o protagonismo do treino de força, da musculação no seu programa e da dieta para você reduzir e se manter em déficit energético. É muito difícil você ter resultado específico de redução de gordura sem controlar minimamente o que você ingere pela boca. Você não precisa escolher entre força e cardio, você precisa entender como eles se complementam e saber quando adicionar, qual formato usar e como encaixar eles dentro da sua rotina é o que garante resultados sem comprometer a recuperação ou a performance. E o mais importante
lembrar que o melhor cardio é aquele que cabe na sua vida, no seu treino, na sua rotina de forma consistente, porque não existe uma única fórmula que funcione igualmente para todas as pessoas, mas sim, existem princípios que você pode adaptar para se encaixar melhor na sua rotina. Então, começa pelo básico, monitora o que está acontecendo com o seu corpo, como ele responde, como ele evolui gradualmente, que isso é o mais importante. No fim das contas, não se trata de você correr mais, ou pedalar mais, ou suar mais, se trata de você treinar de forma inteligente, respeitando os seus objetivos e construindo um corpo capaz de fazer cada vez mais, na academia e fora dela. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!